Imagine o seguinte: você acorda amanhã e a notícia mais bombástica do dia é que a Rússia acabou de dar o primeiro passo para uma invasão militar em massa contra a Europa. Você pensaria que isso é só mais uma teoria maluca, certo? Mas e se eu te dissesse que os sinais disso já estão aí, bem na sua frente, e que o que estamos vendo agora pode ser apenas o começo de um novo capítulo na geopolítica mundial? Fica comigo aqui, porque o que vou contar agora não é só um cenário hipotético. Isso está acontecendo agora. Se você quer entender os detalhes por trás dessa movimentação e como isso pode afetar o futuro de todos nós, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Não deixe de acompanhar esse conteúdo e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no cenário geopolítico. Vamos juntos analisar o que vem por aí. Nos últimos meses, o que parecia ser uma sucessão de movimentos discretos da Rússia começou a tomar uma proporção diferente. Não estamos mais falando de um ou outro incidente isolado. Estamos falando de ações coordenadas, cada vez mais ousadas, que indicam uma escalada de tensão. A Rússia tem testado as fronteiras da Europa de maneira que jamais vimos antes. E não é paranoia ou sensacionalismo. As movimentações militares são reais. Isso está mudando tudo. Eu sei que você deve estar se perguntando: tá, mas como isso pode ser sério se ainda não vimos uma invasão total? Bem, acredite ou não, o que está por trás disso tudo pode ser ainda mais perigoso do que você imagina. O que vou te mostrar daqui a pouco vai mudar a forma como você vê essa questão. Agora, o grande truque de tudo isso é que a Rússia está testando seu limite e também o limite da Europa. Cada passo, cada manobra está provocando uma reação. Mas o que acontece quando a provocação chega ao ponto de não haver mais volta? É isso que vamos descobrir juntos. Mas calma, porque o que vem por aí vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Eu ainda não falei sobre a maior peça desse tabuleiro que pode ser a chave para entender o que vem a seguir. Se você acha que já viu tudo, prepare-se, porque o cenário está prestes a se intensificar. E quando ele se intensificar, não vai ser o que você espera. Agora que você já sabe que as movimentações russas não são apenas um jogo de pressões diplomáticas, vamos falar sobre algo que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz e que muitos ainda ignoram. A Rússia não está apenas se posicionando, ela está testando, provocando e observando. E o que acontece quando alguém joga suas cartas mais agressivas? Bem, é isso que estamos vendo. Primeiro, quem acha que a Rússia só está investindo em ações pequenas e esporádicas está completamente enganado. O que estamos testemunhando são movimentações militares cada vez mais ousadas. Estamos falando de drones russos invadindo o espaço aéreo de países europeus, de caças russo-soviéticos cruzando as fronteiras e de exercícios militares que mais parecem prévias de uma ofensiva real. Por exemplo, em setembro, a Rússia lançou um ataque com 19 drones sobre a Polônia. Isso não foi um erro de navegação. Ninguém manda 19 drones para o mesmo lugar por engano. Eles sobrevoaram a Polônia por mais de 3 horas, testando a capacidade de resposta de um dos países mais bem preparados da Europa. O que aconteceria se eles estivessem armados com algo mais letal? Mas aqui está o detalhe que ninguém está falando. A resposta da Polônia foi lenta, apesar de seus caças estarem prontos. E mais importante ainda, a ajuda dos aliados da OTAN não foi imediata, mas se arrastou. Imagine se a situação tivesse se intensificado ainda mais naquele momento. Se fossem 500 drones e não 19, o que seria da resposta da OTAN? O que seria da Europa? A Rússia não é ingênua, e a pergunta que fica é: ela está apenas testando as defesas? Ou será que isso é uma preparação para algo maior? E acredite, isso é só a ponta do iceberg. Quando a Rússia faz esses movimentos, ela não está apenas mandando drones ou caças aleatoriamente, ela está mapeando a capacidade de resposta da Europa. Cada ação é um teste de resistência. Cada movimento é uma medição da força militar, da coordenação e, mais importante, da unidade da OTAN. Mas o mais intrigante de tudo é que a Rússia tem algo mais em mente. Algo maior está por vir. E é isso que vou te contar em breve. Fique ligado, porque o próximo passo pode ser algo que muda completamente a equação geopolítica. Agora vamos falar sobre o elefante na sala: a OTAN. A grande aliança militar que garante a segurança de boa parte da Europa. Mas será que ela está realmente pronta para enfrentar um movimento tão agressivo como o da Rússia? Vamos ser sinceros, a resposta da OTAN até agora tem sido mais lenta do que muitos imaginavam. Quando os drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, a resposta dos caças poloneses demorou mais do que o esperado. Isso é um sinal claro de que a coordenação interna da OTAN está sendo testada. E isso levanta uma grande dúvida: a OTAN está preparada para agir rapidamente em uma crise de grande escala? Se você acha que a OTAN está pronta para mobilizar tropas e caças para defender qualquer país da aliança, você está se esquecendo de um ponto crucial. O artigo 5º
aquele que afirma que um ataque a um é um ataque a todos, nunca foi acionado em toda a história da organização. Apenas uma vez, depois dos ataques de 11 de setembro, e isso foi com os Estados Unidos. Agora pense, e se um país como a Estônia for atacado? A Estônia, com sua localização estratégica, é um alvo fácil para a Rússia. E é ali que a OTAN pode ser testada de forma definitiva. Será que a resposta da OTAN seria tão rápida e decisiva quanto deveria ser? E mais, será que cada país dentro da aliança estaria disposto a colocar suas tropas em risco por um membro que muitos consideram menor em comparação com outros como a Polônia? Agora, imaginem o cenário. Se a OTAN não conseguir reagir a tempo, se não conseguir se unir com a força necessária, isso não apenas enfraqueceria a aliança, mas poderia significar um golpe direto à credibilidade da OTAN. E se a Rússia perceber que a OTAN não consegue agir de forma coesa, o que impediria a Rússia de avançar ainda mais, sem medo de represálias imediatas? Mas e se eu te dissesse que há algo ainda mais inquietante que está acontecendo nos bastidores? Algo que pode colocar em risco não só a OTAN, mas toda a estrutura de defesa da Europa. Eu vou te contar exatamente o que é. Mas primeiro, precisamos entender como isso se conecta com a estratégia russa. Agora que discutimos as movimentações militares, há uma questão fundamental que não pode ser ignorada. A guerra híbrida. A Rússia não está só no campo militar convencional. Ela está apostando forte em ataques cibernéticos, sabotagens e manipulação indireta. E é exatamente isso que a torna ainda mais perigosa. Não é apenas uma questão de soldados e tanques, mas também de criar caos de dentro para fora. Nos últimos meses, a Rússia tem intensificado os ataques cibernéticos contra países da OTAN. Hackers russos têm invadido sistemas, comprometendo aeroportos e até serviços essenciais. Em um desses ataques, a Rússia conseguiu paralisar aeroportos na Alemanha e na Inglaterra. Isso não é apenas uma pequena falha técnica, é uma demonstração clara de poder cibernético. Imagine o impacto de uma invasão de dados que desconecte totalmente um país ou oite vários. Como você defende sua nação contra um inimigo que não precisa de um soldado na sua porta? Agora, a parte mais preocupante. Essa é apenas a ponta do iceberg. Esses ataques não são incidentes isolados, são partes de uma estratégia muito maior. A Rússia está criando um ambiente de instabilidade, testando as defesas digitais e políticas da Europa, criando um pano de fundo perfeito para uma invasão militar ou uma crise política. Mas a guerra híbrida vai além da tecnologia. Sabotagens físicas também estão no radar, e isso não se limita a ataques em espaços estratégicos como aeroportos ou áreas de comunicação. Estamos falando de interferência direta em infraestruturas críticas, gasodutos, sistemas elétricos e até atentados contra figuras-chave da política e das forças armadas. A Rússia sabe que, ao semear o caos de forma furtiva, ela enfraquece a capacidade de resposta da Europa. Ela cria uma confusão tão grande que a defesa torna-se cada vez mais difícil. E, agora, o mais importante. A guerra híbrida russa não só envolve tecnologia e sabotagem, mas também está diretamente ligada a uma estratégia de divisão interna entre os próprios países da OTAN. Como eu te disse no começo, a Rússia não quer invadir com tanques. Ela quer testar os limites da unidade europeia. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Mas o pior ainda está por vir. E é algo que pode mudar completamente o jogo da guerra híbrida. Vamos falar agora sobre o elefante invisível na sala, a Ucrânia. Quando pensamos em Rússia e Europa, o que vem à mente é a Rússia como uma ameaça direta, certo? Mas a questão é mais complexa, porque o destino da Ucrânia está profundamente ligado ao futuro da segurança da Europa. A resistência ucraniana não é apenas sobre um país tentando se defender, é sobre o que acontece quando uma nação consegue resistir a um dos maiores exércitos do mundo. A Ucrânia, desde o início da invasão russa, tem sido um verdadeiro campo de batalha. E o que acontece lá não fica lá. A guerra na Ucrânia tem sido um teste de resistência não só para o país, mas para toda a Europa. Se a Ucrânia cair, a Rússia não vai parar por aí. O que você acha que aconteceria se a Rússia conseguisse anexar a Ucrânia de uma vez por todas? O que seria do resto da Europa? A próxima linha de ataque poderia ser qualquer país da OTAN. O mais preocupante de tudo é que, ao lutar contra a Rússia, a Ucrânia está de certa forma protegendo a Europa de um ataque direto. Se a Rússia conquista a Ucrânia, o poder militar russo se torna ainda mais forte e próximo da linha de frente da OTAN. Estaríamos falando de uma situação de risco iminente para os países vizinhos como a Polônia, a Estônia ou até a Alemanha. Então, a resistência da Ucrânia, ela não é apenas uma questão de sobrevivência nacional, é uma questão de segurança global. Mas a Ucrânia está sendo deixada para trás de várias maneiras. Os recursos são limitados e a luta é desigual. E agora está claro que a sobrevivência da Ucrânia é fundamental para a segurança da Europa inteira. A questão é: quanto tempo a Europa vai esperar para agir com mais força? Porque, sem a Ucrânia,
A Rússia não tem mais a barreira que precisa para expandir ainda mais seu poder. Mas o que vai acontecer quando a resistência da Ucrânia não for o suficiente? E mais importante, o que a Rússia fará quando perceber que está mais perto de alcançar seus objetivos na Europa? Essas perguntas não têm respostas simples. E o mais assustador é que a resposta pode ser a chave para o próximo grande movimento de Vladimir Putin. Prepare-se, porque o próximo capítulo vai te mostrar como a luta da Ucrânia pode ser a última linha de defesa da Europa. E o que acontece quando essa linha começa a se enfraquecer. Chegamos ao ponto crucial, onde todas as peças começam a se encaixar. O futuro da Europa não está apenas nas mãos da OTAN ou da Rússia, mas também de uma decisão crucial que Putin está prestes a tomar. O que vem a seguir? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. E a verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara. O próximo movimento da Rússia pode mudar tudo de uma vez por todas. A Rússia já demonstrou suas intenções com drones, sabotagens e sua guerra híbrida. Ela testou a OTAN, testou os países da aliança e agora está se preparando para dar o próximo passo. Mas qual é esse próximo passo? A Rússia vai expandir ainda mais suas fronteiras, invadir outro país da OTAN, ou vai criar um novo tipo de conflito que vá além do que já vimos? O que está em jogo é a credibilidade da OTAN e da própria segurança da Europa. Se a resposta da aliança continuar lenta e incerta, a Rússia pode avançar ainda mais sem grandes obstáculos. Mas o que acontecerá se Putin perceber que a unidade da Europa está se enfraquecendo? Ele pode começar a agir de forma ainda mais agressiva, aproveitando a hesitação e a falta de resposta forte. Aqui está o grande dilema. A União Europeia e a OTAN estão realmente prontas para enfrentar uma Rússia que se fortalece a cada movimento? E mais importante, os Estados Unidos vão entrar de vez nessa batalha? Porque sem uma resposta forte dos Estados Unidos da América, a Europa pode se ver sozinha em um campo de batalha que ela não está pronta para vencer. A Rússia já deu sinais claros. Agora cabe à Europa decidir se vai tomar uma posição firme ou se vai esperar até que seja tarde demais. E esse é o grande teste, porque o que está por vir pode ser uma guerra sem precedentes, com implicações globais que não afetarão apenas a Europa, mas o mundo inteiro. Então, o que podemos fazer agora? A melhor resposta é ficar atento, entender os sinais e se preparar para o que está por vir, porque como já vimos, quando a Rússia começa a se mover, ela não para até alcançar seus objetivos. E se a Europa não reagir rápido, a próxima fase dessa guerra pode ser ainda mais devastadora do que qualquer coisa que já vimos. Esse é o momento de entender que o futuro da Europa e até do mundo depende das escolhas feitas agora. E a pergunta que fica é: será que a Europa vai esperar até o último momento para agir? A resposta, meus amigos, pode determinar se a paz será mantida ou se a guerra será inevitável. Agora que você entende a gravidade do que está acontecendo, é hora de ficar ainda mais informado. Se você não quer perder as próximas atualizações e análises, se inscreva no canal agora. Não deixe de ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos episódios e tudo o que acontece no cenário global. A sua participação é essencial para juntos acompanharmos essa jornada.